Em qualquer destes momentos, será sempre a ação profunda, através da qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por parte dos oprimidos. No segundo, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora e que se preservam como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. No primeiro momento, o da pedagogia do oprimido, objeto da análise deste capítulo, estamos em face do problema da consciência oprimida e da consciência opressora, dos homens opressores e dos homens oprimidos, em sua situação concreta de opressão. Em face do problema de seu comportamento, de sua visão do mundo, de sua ética, da dualidade dos oprimidos. E é como seres duais, contraditórios, divididos, que temos de encará-los. A situação de opressão em que se formam, em que se realizam sua existência, os constitui nessa dualidade, na qual se encontram proibidos de ser. Basta, porém, que homens estejam sendo proibidos de ser mais para que a situação objetiva em que tal proibição se verifica seja em si mesma uma violência. Violência real, não importa que muitas vezes adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque fere a ontológica e histórica vocação dos homens, a do ser mais. Daí que, estabelecida a relação opressora, esteja inaugurada a violência, que jamais foi até hoje na história deflagrada pelos oprimidos. Como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Como poderiam os promotores de algo que, ao instaurar-se objetivamente, os constitui? Não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados, numa situação objetiva de opressão. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros, não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelo que oprimem como o outro. Inauguram o desamor, não os desamados, mas os que não amam porque apenas se amam. Os que inauguram o terror não são os debéis, que a eles são submetidos, mas os violentos que, com seu poder, criam a situação concreta em que se geram os demitidos da vida, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que a negaram, negando também a sua. Quem inaugura a força não são os que se tornaram fracos sobre a robustez dos fortes, mas os fortes que os debilitaram. Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua generosidade, são sempre os oprimidos, que eles jamais obviamente chamaram de oprimidos, mas conforme se situem, interno ou externamente, de essa gente, ou de essa massa cega e invejosa, ou de selvagens, ou de nativos, ou de subversivos. São sempre os oprimidos os que desamam. São sempre eles os violentos, os bárbaros, os malvados, os ferozes, quando reagem à violência dos opressores. Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores, é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles que se encontra infundida do anseio de busca do direito de ser. Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser. Os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. Por isto é que, somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam nem se libertam. O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se acham. Que esta superação seja o surgimento do homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se.
Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se homem, que estavam sendo proibidos de ser, não conseguirão se apenas inverterem os termos da contradição. Isto é, se apenas mudam de lugar nos polos da contradição. Esta afirmação pode parecer ingênua. Na verdade, não o é. Reconhecemos que, na superação da contradição opressores-oprimidos, que somente pode ser tentada e realizada por estes, está implícito o desaparecimento dos primeiros, enquanto classe que oprime. Os freios que os antigos oprimidos devem impor aos antigos opressores para que não voltem a oprimir, não são opressão àqueles a estes. A opressão só existe quando se constitui em um ato proibitivo do ser mais dos homens. Por esta razão, estes freios que são necessários não significam em si mesmos que os oprimidos de ontem se tenham transformado nos opressores de hoje. Os oprimidos de ontem, que detêm os antigos opressores na sua ânsia de oprimir, estão gerando com seu ato liberdade, na medida em que, com ele, evitam a volta do regime opressor. Um ato que proíbe a restauração deste regime não pode ser comparado com o que cria e o mantém. Não pode ser comparado com aquele através do qual alguns homens negam às maiorias o direito de ser. No momento, porém, em que o novo poder se enrijece em burocracia dominadora, se perde a dimensão humanista da luta e já não se pode falar em libertação. Daí a afirmação anteriormente feita, de que a superação autêntica da contradição opressores-oprimidos não está na pura troca de lugar, na passagem de um polo a outro. Mais ainda, não está em que os oprimidos de hoje, em nome de sua libertação, passem a ter novos opressores. A situação concreta de opressão e os opressores. Mas, o que ocorre ainda quando a superação da contradição se faz em termos autênticos? Com a nova instalação de uma nova situação concreta, de uma nova realidade instaurada pelos oprimidos que se libertam, é que os opressores de ontem não se reconheçam em libertação. Pelo contrário, vão sentir-se como se realmente estivessem sendo oprimidos. É que, para eles, formados na experiência de opressores, tudo que não seja o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. Vão sentir-se agora, na nova situação, como oprimidos porque, se antes podiam comer, vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam nem tampouco passeavam, quanto mais podiam ouvir Beethoven. Qualquer restrição a tudo isso, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência a seu direito de pessoa. Direito de pessoa que, na situação anterior, não respeitavam nos milhões de pessoas que sofriam e morriam de fome, de dor, de tristeza e de desesperança. É que, para eles, pessoas humanas são apenas eles. Os outros, estes são coisas. Para eles, há um só direito, o seu direito de viverem em paz, ante o direito de sobreviverem, que talvez nem sequer reconheçam, mas somente admitam aos oprimidos. E isto ainda porque, afinal, é preciso que os oprimidos existam, para que eles existam e sejam generosos. Esta maneira de assim proceder, de assim compreender o mundo e os homens, que necessariamente os faz reagir à instalação de um novo poder, explica-se, como já dissemos, na experiência em que se constituem como classe dominadora. Na verdade, instaurada por uma situação de violência, de opressão, ela gera toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos nela, nos opressores e nos oprimidos, uns e outros, porque concretamente banhados nessa situação, refletem a opressão que os marca. Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não pensemos deixar de surpreender o seu nascimento num ato de violência que é inaugurado, repetimos, pelos que têm poder. Esta violência, como um processo, passa de geração a geração de opressores, que se vão fazendo legatários dela e formando-se no seu clima geral. Este clima cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva do mundo e dos homens. Fora da posse direta, concreta, material do mundo e dos homens,
Os opressores não se podem entender a si mesmos. Não podem ser deles como consciências necrófilas. Dizia Fromm que sem esta posse, perderiam o contacto com o mundo. Daí que tendam a transformar tudo que os cerca em objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a criação de homens, os homens mesmos, o tempo em que estão os homens, tudo se reduz a objeto de seu comando. Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coisas, e o lucro o seu objetivo principal. Por isso é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa inclusive do ter menos ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter, e ter como classe que tem. Não podem perceber, na situação concreta em que estão, como usufrutuários, que, se ter é condição para ser, esta é uma condição necessária a todos os homens. Não podem perceber que, na busca egoísta do ter como classe que tem, se afogam na posse, e já não são, já não podem ser. Por isso tudo é que a sua generosidade, como salientamos, é falsa. Por isso, tudo que a humanização é uma coisa que possuem como direito exclusivo, como atributo herdado. A humanização é apenas sua. A dos outros, dos seus contrários, se apresenta como subversão. Humanizar é naturalmente, segundo seu ponto de vista, subverter, e não ser mais. Ter mais na exclusividade não é um privilégio desumanizante e inautêntico dos demais e de si mesmos, mas um direito intocável. Direito que conquistaram em seu esforço com sua coragem de correr risco. Se os outros, esses invejosos, não têm, é porque são incapazes e preguiçosos, a que se juntam ainda um injustificável mau agradecimento a seus gestos generosos. E porque mal agradecidos e invejosos, são sempre vistos os oprimidos como seus inimigos potenciais a quem tem de observar e vigiar. Não poderia deixar de ser assim. Se a humanização dos oprimidos é a subversão, sua liberdade também o é. Daí a necessidade de seu constante controle. E quanto mais controlam os oprimidos, mais os transformam em coisa, em algo que é como se fosse inanimado. Esta tendência dos opressores de inanimar tudo e todos que se encontram em sua ânsia de posse se identifica indiscutivelmente com a tendência sadista. El placer del dominio completo sobre outra persona ou sobre outra criatura animada, diz Fromm, es la esencia misma de un impulso sádico. Otra manera de formular la misma idea, es decir, del fin de sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado, ya que mediante el control completo e absoluto el vivir pierde uma qualidade essencial de la vida, la liberdade. O sadismo aparece assim como uma das características da consciência opressora, na sua visão necrófila do mundo. Por isso é que o seu amor é um amor às avessas, um amor à morte e não à vida, na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o poder de criar que caracterizam a vida. Os opressores matam a vida. Daí que vão se apropriando, cada vez mais, da ciência também, como instrumento para suas finalidades. Da tecnologia, que usam como força indiscutível da manutenção da ordem opressora, com a qual manipulam e esmagam. Os oprimidos, como objetos, como quase coisas, não têm finalidades. As suas são as finalidades que lhes prescrevem os opressores. Em face de tudo isso, é que se coloca a nós mais um problema de importância inegável a ser observado no corpo dessas considerações, que é o da adesão e consequente passagem que fazem representantes do polo opressor ao polo dos oprimidos, de sua adesão à luta destes por libertar-se. Cabe a eles um papel fundamental, como sempre tem cabido na história desta luta. Acontece, porém, que, ao passarem de exploradores ou de espectadores indiferentes ou de herdeiros da exploração,
o que é uma conveniência com ela, ao polo dos explorados, que sempre levam consigo, condicionados pela cultura do silêncio, toda marca de sua origem, seus preconceitos, suas deformações, entre estas a desconfiança do povo. Desconfiança de que o povo seja capaz de pensar certo, de querer, de saber. Deste modo, estão sempre correndo o risco de cair num outro tipo de generosidade tão funesto quanto o que criticamos nos dominadores. Se esta generosidade não se nutre, como no caso dos opressores, da ordem justa que precisa ser mantida para justificá-la, se querem realmente transformá-la, na sua deformação, contudo, acreditam que devem ser os fazedores da transformação. Comportam-se assim como quem não crê no povo, ainda que nele falem. E crer no povo é a condição prévia, indispensável à mudança revolucionária. Uma revolucionária se reconhece mais por esta crença no povo que o engaja, do que por 1000 ações sem ela. Aqueles que se comprometem autenticamente com o povo é indispensável que se revejam constantemente. Esta adesão é de tal forma radical que não permite a quem a faz comportamentos ambíguos. Fazer esta adesão é considerar-se proprietário do saber revolucionário, que deve, desta maneira, ser doado ou imposto ao povo. É manter-se como era antes. Dizer-se comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a quem continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco. Aproximar-se dele, mas sentir, a cada passo, a cada dúvida, a cada expressão sua, uma espécie de susto, e pretender impor o seu status, é manter-se nostálgico de sua origem. Daí que esta passagem deva ter o sentido profundo do renascer. Os que passam têm de assumir uma forma nova de estar sendo. Já não podem atuar como atuavam, já não podem permanecer como estavam sendo. A situação concreta de opressão e os oprimidos. Será na sua convivência com os oprimidos, sabendo também um deles, somente a um nível diferente de percepção da realidade, que poderão compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos que refletem, em momentos diversos, a estrutura da dominação. Uma destas, que já falamos rapidamente, é a dualidade existencial dos oprimidos que, hospedando o opressor cuja sombra eles introjetam, são eles e ao mesmo tempo são o outro. Daí que, quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor concretamente, como também enquanto não cheguem a ser consciência para si, assumam atitudes fatalistas em face da situação concreta de opressão em que estão. Este fatalismo, às vezes, dá a impressão, em análises superficiais, de docilidade, como caráter nacional, que é o engano. Esse fatalismo, alongado em docilidade, é fruto de uma situação histórica e sociológica, e não um traço essencial da forma de ser do povo. Quase sempre este fatalismo está referido ao poder do destino, ou da sina ou do fado, potências irremovíveis, ou a uma distorcida visão de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se encontra a consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase imersa na natureza, encontra no sofrimento, produto da exploração em que está, a vontade de Deus, como se ele fosse o fazedor dessa desordem organizada. Na imersão em que se encontram, não podem os oprimidos divisar claramente a ordem que serve os opressores que, de certa forma, vivem neles. Ordem que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer um tipo de violência horizontal com que agridem os próprios companheiros. É possível que, ao agirem assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. Ao agredirem seus companheiros oprimidos, estarão agredindo neles indiretamente o opressor também, hospedado neles e nos outros. Agridem como opressores o opressor dos oprimidos. Há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar desses padrões constitui uma inconstituída aspiração. Na sua alienação, querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isso se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é ser iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. É interessante observar como Meme
em uma excepcional análise da consciência colonizada, se refere à sua repulsa de colonizado ao colonizador mesclada, contudo de apaixonada atração por ele. A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem, e do doutor como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Não se percebem quase sempre conhecendo nas relações que estabelecem com o mundo e com os outros homens, ainda que um conhecimento ao nível da pura doxa. Dentro dos marcos concretos em que se fazem duais, é natural que descreiam de si mesmos. Não são poucos os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa que, após alguns momentos de discussão viva em torno de um tema que lhes é problemático, param de repente e dizem ao educador: "Desculpe, nós deveríamos estar calados e o senhor falando. O senhor é que sabe, nós, as que não sabemos." Muitas vezes insistem em que nenhuma diferença existe entre eles e um animal, e, quando reconhecem alguma, é em vantagem do animal. É mais livre do que nós, dizem. É impressionante, contudo, observar como, com as primeiras alterações numa situação opressora, se verifica uma transformação nesta autodesvalia. Escutamos certa vez um líder camponês dizer em reunião, numa das unidades de promoção, assentamento, da experiência chilena de reforma agrária. Diziam de nós que não produzíamos porque éramos borrachos, preguiçosos. Tudo mentira. Agora que estamos sendo respeitados como homens, vamos mostrar a todos que nunca fomos borrachos, nem preguiçosos. Éramos explorados. Isso sim, concluiu enfático. Enquanto se encontra nítida na sua ambiguidade, os oprimidos dificilmente lutam, nem sequer confiam em si mesmos. Têm uma crença difusa, mágica, na invulnerabilidade do opressor, no seu poder de que sempre dá testemunho. Nos campos, sobretudo, se observa a força mágica do poder do Senhor. É preciso que comecem a haver exemplos da vulnerabilidade do opressor para que, em si, vá operando-se convicção aposta anterior. Enquanto isto não se verifica, continuarão abatidos, medrosos, esmagados, até o momento em que os oprimidos não tornem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalisticamente a sua exploração. Mais ainda, provavelmente assumam posições passivas, alieadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua conivência com o regime opressor. Pouco e pouco também, a tendência é assumir formas de ação rebelde. Num que fazer libertador, não se pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos, nem sequer este momento de despertar. Dentro dessa visão inautêntica de si e do mundo, os oprimidos se sentem como se fossem uma quase coisa, possuída pelo opressor. Enquanto, no seu afã de possuir, para este, como afirmamos, ser é ter a custa quase sempre dos que não têm. Para os oprimidos, no momento da sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o opressor, mas é estar sobre ele, é depender. Daí que os oprimidos sejam dependentes emocionais. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. É este caráter de dependência emocional e total dos oprimidos que os pode levar a manifestações que Fromm chama de necrófilas, de destruição da vida, da sua ou da do outro oprimido também. Somente quando os oprimidos descobrem nitidamente o opressor e se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando assim sua conivência com o regime opressor. Se essa descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação,
O que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja praxis. O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a luta por sua libertação. Não um diálogo a escâncaras, que provoca a fúria e a repressão maior do opressor. O que pode e deve variar em função das condições históricas, em função do nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos, é o conteúdo do diálogo. Substituí-lo pelo antidiálogo, pela esloganização, pela verticalidade, pelos comunicados, é pretender a libertação dos oprimidos com instrumentos da domesticação. Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato dessa libertação é transformá-los em objeto que se devesse salvar de um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em massa de manobra. Os oprimidos, nos vários momentos de sua libertação, precisam reconhecer-se como homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e a ação se impõem quando não se pretende erroneamente dicotomizar o conteúdo da forma histórica de ser do homem. Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. Por outro lado, se o momento já é o da ação, esta se fará autêntica praxis, se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica. Neste sentido, é que a praxis constitui a razão nova da consciência oprimida, e que a revolução, que inaugura o momento histórico desta razão, não possa encontrar viabilidade fora dos níveis da consciência oprimida. A não ser assim, a ação é puro ativismo. Desta forma, nenhum diletante jogo de palavras vazias, quebra-cabeça intelectual, que, por não ser reflexão verdadeira, não conduz à ação, nem a ação pela ação, mas ambas, ação e reflexão, como unidade do que não deve ser dicotomizada. Para isso, contudo, é preciso que creiamos nos homens oprimidos, que os vejamos como capazes de pensar certo também. Se esta crença nos falha, abandonamos a ideia ou não a temos do diálogo, da reflexão, da comunicação e caiamos nos slogans, nos comunicados, nos depósitos, no dirigismo. Esta é uma ameaça contida nas autênticas adesões à causa da libertação dos homens. A ação política junto aos oprimidos tem de ser no fundo ação cultural para a liberdade. Por isto mesmo, ação com eles. A sua dependência emocional, fruto da situação concreta de dominação em que se acham e que gera também a sua visão inautêntica do mundo, não pode ser aproveitada, a não ser pelo opressor. Este é que se serve desta dependência para criar mais dependência. A ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo esta dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, deve tentar, através da reflexão e da ação, transformá-la em dependência.